Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e sim, você vai acompanhar uma entrevista aí muito legal que o Sérgio Santos Rodrigues concedeu à 98 FM, onde ele vai abordar aí vários assuntos, principalmente relacionados à venda da Campestre 2. Primeiramente, antes de mais nada, já trago a entrevista, mas peço o seguinte: se inscreva no canal, rapaziada. Me dá essa força, me dá esse apoio, esse voto de confiança. São vídeos, né, no plural, todos os dias falando sobre o Cruzeiro. E também já peço para você deixar o like aí, beleza? Vamos deixar o like, mostrando que você está curtindo os conteúdos que nós estamos trazendo aqui no canal. Bem, vamos lá rapidamente fazer um resumo do que será abordado na entrevista de mais de 10 minutos do Sérgio Santos Rodrigues, então, com o pessoal da 98 FM. O que você vai acompanhar, pessoal? Como eu já mencionei, ele vai falar muito sobre a venda da Campestre 2, sobre bloqueio de valores, e aí principalmente foi questionado se há possibilidade deste valor, né, que o Cruzeiro vai conseguir com a venda da Campestre 2, se há possibilidade desse valor ser bloqueado na justiça. Ele também vai falar sobre transparência neste aspecto, né, de poder transmitir uma live onde uma votação importantíssima para a história do Cruzeiro foi aberta para nós, né, torcedores, que na verdade, rapaziada, nós que carregamos o Cruzeiro nas costas, essa é a verdade, somos quase 9 milhões de torcedores. Ele vai falar também sobre criação de alternativas, né, sobre o financiamento das dívidas do Cruzeiro, junto à Justiça, junto à União. O Cruzeiro saiu do Profut, mas está buscando alternativas para conseguir parcelar, para conseguir ter ali um grande desconto dessas dívidas que possui atualmente. Ele vai falar também sobre uma reunião importantíssima do Conselho Deliberativo para aprovação das contas de 2019. É preciso quanto antes, já para esse mês de agosto, acontecer esta reunião. Então, sem mais enrolação, bora então para a entrevista aí do Sérgio Santos Rodrigues, junto com o pessoal da 98 FM, nação. Opa, vamos dar as boas-vindas aqui ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro. Ótima semana pra você, viu, presidente? Que bom tá com você aqui, tá falando com você nessa semana importante aí pro Cruzeiro, muito importante pro time, muito importante pro clube também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos vocês aí. É sempre um prazer participar com vocês aí nessa semana aí, começando com decisões importantes para nós. O presidente, uma semana importante de estreia no Campeonato Brasileiro, de o Cruzeiro também tomar uma decisão, a sua diretoria, né, da alienação do terreno da sede Campestre 2 ali de frente à sede Campestre, o Cruzeiro apurar um dinheiro para resolver a situação financeira, adiantar algumas questões, se livrar de alguns problemas. Mas é importante o torcedor também ter a noção dos números, ô Sérgio, e eu já ouvi você dizendo sobre esses números, que ali não que pode ajudar muito o Cruzeiro, mas que hoje não ajuda tanto, né, mas que pode ajudar com a venda do terreno. O que é que o Cruzeiro consegue apurar ali hoje? Quais são os números daquele terreno hoje, já que funciona lá um estacionamento? O que o Cruzeiro consegue faturar ali, presidente, se é que fatura alguma coisa? Hoje, na verdade, ele só gera prejuízo, né? Ele é terceirizado para o estacionamento e esse estacionamento não dá nenhum lucro para o clube. E a gente paga ainda os custos dele todos, né? Mas, na verdade, a gente tem algumas avaliações oficiais sobre isso, mas a gente acha que se pegar uma média aí das 4, 5 avaliações que foram feitas, vai dar algo em torno de 14, 15 milhões de reais, né? Ainda precisa ser 100% regularizado o imóvel, então tem algumas particularidades ali. Mas, como você mesmo disse, não é uma questão que vai resolver 100% dos problemas do Cruzeiro. Vai, junto com diversas outras ações que nós pretendemos implementar, ajudar nisso, né? E nós vamos fazer uma apresentação sobre esses números hoje, mais tarde também para os conselheiros, mas entendemos que a aprovação disso é de suma importância para a gente conseguir caminhar aí nesse projeto nosso. Sérgio, boa tarde, Adroaldo, tudo bem? Tudo bem, Adroaldo? Beleza, Sérgio, uma pergunta que o torcedor tem feito de maneira recorrente em relação aí, caso o Cruzeiro consiga vender esse imóvel, se o Cruzeiro corre um risco de, no ato, né, do recebimento desse dinheiro, pelos processos que o Cruzeiro tem em relação à União, esse tipo de coisa, desse dinheiro ficar retido de alguma forma, como, por exemplo, aconteceu com o dinheiro do Arrascaeta.
Adroaldo, esse risco existe para qualquer coisa que o Cruzeiro fizer hoje. Eu posso ter, como já ocorreu antes, recebível de direito de TV, recebível de patrocínio, a gente já viu acontecendo em outros casos. Então, assim, realmente a situação específica do imóvel não é diferente de forma alguma de qualquer outra, né? O que a gente tenta é cercar essas situações, como a gente falou que o tributário a gente já procura negociar, essas ações trabalhistas aí muito difícil, porque a gente monitora bem, a maioria delas estão no seu começo, não está em fase de bloqueio de nada ainda. Então a gente entende que esse é mais um passo de possibilidade de receita que poderia ter problema como qualquer outra receita pode ter dentro entendemos sobre a ótica do ordenamento jurídico isso, né? Ô Sérgio, o Igor falando, boa tarde. Uma situação que bom, isso aí a gente já viveu no Atlético um bom tempo, graças a Deus não existe mais. Fica em relação às execuções fiscais, né? Que elas acabam tendo prioridade em relação a outras execuções e o Cruzeiro vem sofrendo com algumas execuções fiscais. De repente uma venda tá aí destinado como operação FIFA para bancar uma dívida na FIFA em relação a alguma contratação e tal. A venda desse terreno aí não pode acabar indo prioritariamente para execuções fiscais e não para aquele objetivo que o Cruzeiro está se propondo. Você já tem alguma ação para cercar em relação a isso? Igor, na verdade, é o que a gente estava explicando antes aqui. O tributário, na verdade, ele não tem primazia sobre um trabalhista, não. Por exemplo, não teria. Na verdade, ordem de bloqueio pode chegar por qualquer dívida, né? Mas, assim, o próprio Atlético é um exemplo disso, que conseguiu realizar a venda do seu shopping aí, mesmo tendo diversos outros tipos de ações e execuções. Então, acho que o que cabe a nós, dirigentes, é tentar nos cercar para que isso não ocorra. E o tributário é uma coisa que, como a gente fez a coletiva semana passada, eu acho até que o Adroaldo participou com o Bozon e com o João Paulo Almeida Melo, então, e eles deixaram isso muito claro, que no tributário existem essas possibilidades aí que a gente vai correr atrás delas, só não fez por causa da pandemia, da gente assentar, mostrar dentro da realidade do Cruzeiro uma tentativa de fazer um parcelamento, conversando com colegas do Legislativo aí também, com cruzeirenses do Legislativo, eles são muito animados de até o fim do ano, até em razão da pandemia, virem novos programas de parcelamento fiscal que vão abarcar os clubes de futebol. Então, sinceramente, não me preocupa isso nesse momento, não. Ô Sérgio, agora, Milton, perdão, pode ir. Vai lá. A respeito do seguinte, Sérgio, a gente sabe que existem alguns conselheiros que não gostaram muito dessa ideia, enfim, eu queria que você falasse a respeito disso, né, porque como você entrou no Cruzeiro, você já disse que tudo seria aberto pro torcedor, essa questão da transparência, isso é fundamental pro torcedor também entender a situação, ver quem tá a favor, quem tá contra, mas como que isso chega pro conselheiro? Porque tem muitos que estão se sentindo pressionados em relação a isso, que não gostariam de ser identificados pelo torcedor, enfim. O que você pode dizer a respeito desse fator? Adroaldo, eu tenho procurado explicar isso para os conselheiros, esse é um objeto da minha manifestação inicial, é explicar para eles o tanto que é importante a gente demonstrar essa transparência para trazer o torcedor mais para o lado do Cruzeiro, né? Então, embora seja uma decisão exclusiva do conselheiro do Cruzeiro, o que os números mostram hoje, né? A gente já explicou várias vezes que hoje o Cruzeiro não age com base em achismo, então a gente tem aqui uma grande equipe que analisa o mercado, analisa os comentários de rede social, de imprensa, enfim, e que eles nos mostram que realmente o torcedor quer, pelo menos, já que não pode votar, participar, ter uma voz mais ativa e ver o que está ocorrendo dentro do clube, e o caminho automático disso, Adroaldo, é o torcedor participando mais, né? Então, como a gente precisa, nós somos hoje ativos aqui, 420 conselheiros, mas temos então aí, basicamente aí 8.990 e tantos mil torcedores aí do Cruzeiro, que também ajudam na operação FIFA, ajudam nas doações, ajudam comprando ingresso virtual, contribuem de alguma forma e para continuar contribuindo, querem que tenha essa transparência maior. Então, daí que foi a nossa ideia, expliquei isso muito claro para os conselheiros, né, que a ideia da transmissão, ela parte disso, né, e acho que a grande maioria, obviamente, gostou da ideia, sim, acho que são poucos ainda, mas são, infelizmente, alguns poucos nós vamos ter que são oposição a qualquer coisa, né, então sim. Não adianta qualquer coisa que a gente fizer vai ser oposição, então acho que a maioria aí conseguiu entender bem essa atitude e estão vendo isso de forma positiva. Muito bem, agora aproveitando, grande Sérgio, tudo bom? Tudo bem, meu amigo. Beleza. Vamos lá, voltando àquela anterior aí com relação a bloqueio, né? Da conta do clube, caso da venda de um jogador, bloqueio do dinheiro, aquela coisa toda. Com relação às ações que o clube vem fazendo
né? E as doações dos torcedores, só para deixar o pessoal tranquilo, que isso aí não, de forma alguma, podem ser bloqueados, né? Não, isso que eu falei, vindo do mundo jurídico, eu não tenho como garantir 100% de nada. Decisão judicial, ela pode vir de qualquer jeito, né? O que a gente faz é tentar da melhor forma, primeiro, monitorar para que essas penhoras não ocorram, e de fato até hoje não ocorreram de maneira alguma, né? E a gente buscar negociar, né? Quem está nessa situação, nessa fase já, mas seja doação, seja imóvel, seja contrato de patrocínio, né? Nada eu consigo ter 100% de certeza ou garantia, e isso não vale só para o Cruzeiro, isso vale com toda a tranquilidade que eu estou te falando, para qualquer clube de futebol, para qualquer empresa, né? Qualquer um que esteja numa situação de execução e não de ação de conhecimento, essa que é a diferença muito importante, está passível de ter parte das suas rendas bloqueadas por algum motivo, seja renda de jogo, quando voltar a ter, enfim, como a gente já vê acontecer diversas vezes no futebol. Cabe a nós fazer o planejamento para que isso não ocorra. Ô, presidente, cada brão velho de guerra falando aqui, se desse para resumir, para o cara que é conservador, que é cético, fala, não, mas o imóvel um dia pode valorizar, porque você vai ouvir isso, né? Estão dilapidando o patrimônio do clube, o clube tem que ter esse tipo de coisa e tal. Se eu fosse resumir, tipo, em uma palavra, uma frase, quer dizer, por que não vale a pena ficar com esse imóvel no momento e o que ele tem a render e o que o Cruzeiro, como o Cruzeiro precisa desse dinheiro? Dá para resumir isso? Em uma palavra é difícil, mas não, uma frase, uma frase. Porque a gente precisa equalizar o fluxo de caixa do Cruzeiro, Mário, né? A gente tem hoje, infelizmente, muitas dívidas de curto prazo que podem nos dar sanções desportivas. Com a venda do imóvel, a gente consegue ajudar a equalizar essas dívidas, porque as outras, elas são passíveis de pagamento dentro de um planejamento e dentro de uma melhor receita que a gente acredita que terá no ano que vem. Então, com realidade de pandemia e na situação acumulada de dívidas que o Cruzeiro pegou, né, a venda do imóvel é importantíssima para equalizar esse fluxo de caixa. Ô Sérgio, queria saber a respeito da reunião do Conselho para aprovação das contas de 2019. Salvo engano, a data limite seria no dia 31/7. O Cruzeiro vai fazer essa reunião para essa aprovação depois dessa data? Se fizer, cabe alguma punição ao clube? E mais uma pergunta embutida nessa: vocês já teriam alguém, ou sei lá, uma pessoa já interessada na compra desse terreno? O que a gente pretende fazer até amanhã é apresentar um edital, edital público, né, mostrando as avaliações, os critérios que a gente pretende realizar a venda para quem quiser apresentar a proposta. Claro que de ouvir falar, já ouvimos falar de vários, né, mas eu falo que a diferença é muito grande entre querer, entre falar que vai e, por fim, entre pagar, né? Quantas pessoas já não comprometeram várias coisas e não pagaram na hora eu falo que o dinheiro é só quando ele cai na conta que você pode contar com ele. E o edital das contas, salvo o melhor juízo, pelo que eu conversei, sairia hoje, Adroaldo, para se votar esse mês ainda. Eu tô até fazendo o levantamento, para eu também falar disso mais tarde, salvo engano, tem mais uns 10 clubes aí do nível A aí, que a gente sabe que não fizeram essa votação ainda, e todo mundo sabe o porquê, né? Eu acredito que vai ter, sim, essa flexibilização para quem demonstrar o motivo pelo qual acabou atrasando um pouco essa aprovação, né? Então nós vamos fazer dentro desse mês ainda e acredito que sem problema nenhum pelo que a gente tem conversado. Muito bom, Sérgio, falar com você e começar a semana trazendo a palavra do presidente do Cruzeiro, numa semana importante dentro e fora das 4 linhas.